Olá pessoal, a minha dica de hoje é sobre empuxo. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um navio, ele está navegando no Oceano Atlântico. Esse navio agora vai entrar em um rio da região amazônica. Lembrar que água do mar e água doce têm densidades diferentes. A minha pergunta é a seguinte: qual é a relação entre os impulsos que ele recebe do mar e da água doce? Esses impulsos são iguais ou são diferentes? E se eles forem diferentes, onde ele é maior? Bem, vamos olhar aqui a lousa, que eu fiz um desenho para ilustrar isso. Vamos lá. Muito bem, eu tenho aqui um objeto onde eu coloquei em líquido e ele está boiando. Se ele está boiando, a força resultante é zero. Ora, quem puxa ele para baixo? A força peso. Esse corpo, pelo fato de estar imerso em líquido, total ou parcial, recebe deste líquido N forças, que geram uma resultante, chamada empuxo. Pelo fato do objeto não encostar em nenhuma parede nem no fundo do recipiente, ele é vertical e para cima. Ora, se ele está boiando, o fato resultante ser zero garante o quê? Que a intensidade do peso é igual à intensidade do empuxo. O que foi que eu fiz agora? Eu peguei este mesmo objeto e coloquei em outro líquido. Apesar de eu ter escrito P1 e P2, os pesos são iguais. Por quê? Porque é o mesmo quê? É o mesmo objeto. Então vamos olhar só para essa outra situação. Ele continua o quê? Boiando. Então o peso em módulo continua igual a quem? Ao empuxo. Conclusão: como o objeto é o mesmo, os pesos são iguais. Conclusão: os impulsos também são iguais. Moral da história: quando você tem um corpo e você coloca esse corpo em vários líquidos sucessivamente, e em todas essas situações o corpo fica boiando, o que é que eu lhe asseguro? Que o empuxo que ele recebe é o mesmo de todos os líquidos. É o mesmo empuxo. Veja, não é o mesmo corpo? É. Então é o mesmo quê? É o mesmo peso. Ele está o quê? Boiando. Se ele está boiando, ele está em equilíbrio. Moral da história: o módulo do peso é igual ao módulo de quem? Do empuxo. Pesos iguais, impulsos iguais. Ok? Aí você deveria rebater: mas professor, como é que os impulsos são iguais se as densidades são diferentes? Veja, os impulsos são iguais. Pelo fato dos líquidos terem densidades diferentes, o que é que isso vai acarretar? Que o volume imerso em cada líquido é diferente. Vamos voltar para a lousa. Veja, é o mesmo corpo, obviamente o mesmo peso. Como estão em equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. Conclusão: se os pesos são os mesmos, os impulsos são os mesmos. Mas se você observar no desenho, perceba que nessa situação 2, ele está mais imerso do que na situação 1. Por que os volumes imersos são visivelmente diferentes? Porque as densidades são o quê? São diferentes. Repare, como é que a gente escreve a equação do empuxo? A equação do empuxo, desculpa de estar de costas, densidade do líquido, volume I de imerso, o quê? Gravidade. Confere? Muito bem. O que é que temos? Temos o seguinte, que o empuxo é o mesmo. Estou botando um X assim para dizer o quê? Que é constante. A gravidade é a mesma. Confere? Qual é o moral da história? O moral da história é que onde o volume imerso for menor, a densidade é o quê? É maior. Conclusão: por que, sendo impulsos iguais,
você tem volumes imersos diferentes? Porque você tem densidades o quê? Diferentes. É uma coisa compensando a outra. Resumindo mais ainda, eu tenho um objeto e eu coloquei sucessivamente em vários líquidos. Em todos eles ele ficou boiando. Como o objeto é o mesmo, o peso é o mesmo. Como ele está boiando, em cada situação o empuxo é igual ao peso. Conclusão, pesos iguais, empuxos iguais. Confere? Como é que eu posso ter empuxos iguais em líquidos diferentes? Se compensa pelas densidades. Como? Onde eu tiver um líquido de maior densidade, eu terei um volume que imerso que menor. Nesse caso aqui, o que eu garanto? Que a densidade do líquido 1 é o quê? É maior do que a densidade do líquido 2. Qual o motivo? Porque se você olhar para o desenho, o volume imerso na situação 1 é maior, é menor do que o volume imerso na situação 2. No caso do navio, o que é que acontece quando ele sai do Oceano Atlântico e entra nos rios da Amazônia? O que é que acontece? Ele afunda um pouco mais. Por quê? Porque houve o quê? Uma redução na densidade do líquido. Como é que eu compenso? Aumentando o quê? O volume imerso. Até a próxima.